Professor Marcos Murakami com o assunto pai d'égua aqui de geometria analítica, tema da aula razão de secção de um segmento. Olha só, primeiramente eu gostaria que você recordasse o lugar onde você estuda geometria analítica. Se você não compreender essa parte, não adianta, você tem que primeiramente entender o início aqui. Como é que funciona o chamado plano cartesiano? Porque é aqui que você estuda a geometria analítica e tudo vai ser consequência desse desenho. Primeiramente, o que é ponto, professor? Ponto é um casal. Como assim? Eu tenho, por exemplo, aqui um ponto A. Quando você tem um ponto A, você desce uma perpendicular bem aqui, vai tocar aqui. Essa distância aqui, ó, é o x do ponto A. Mesma ideia acontece para o eixo das ordenadas. Não esqueça, eixo x também chamado de eixo das abscissas. Eixo y, também chamado de eixo das ordenadas. Então, o ponto A ele vai ter as coordenadas. O que é coordenada? Ele vai ter x de A e y de A. Sempre é o casal. Primeiro é o x, segundo é o y. Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tiver o ponto B, eu coloco x de B, y de B? Sim. Então, bem aqui, ó, tem o ponto B. Quem vai ser o ponto B? Você coloca bem aqui, ó, x do ponto B, é um índice, é bem pequeno, x de B, e aqui você coloca y do ponto B. Então, eu posso ter qualquer ponto. Ah, eu tenho o ponto C. Aí você vai batizar o ponto C, x de C e y de C. Não esqueça, ponto é um casal, ponto é um par ordenado. O primeiro é o x, o segundo é o y. Se é ponto A, não esqueça de colocar o índice, x do índice ponto A, e se for aqui, ó, y do ponto A. Tem que ter o índice para você saber de quem está conversando. Ah, é do A, é do B? E a gente vai conversar sobre um detalhe aqui chamado de razão. Primeiro, professor, o que é uma razão? Razão é uma divisão, não esqueça, razão é uma divisão. Acontece o seguinte, imagina no plano cartesiano um ponto A que você já sabe, x de A, y de A. Tem um ponto B, x de B, y B. Só que aqui, ó, entre A e B, eu tenho infinitos pontos. Eu tenho, por exemplo, aqui um ponto C. Eu não sei aonde é o C, eu vou dizer que está por aqui o C. Se é um ponto C, você vai ter x de C, y de C. Observe que quando você faz essas projeções, vai marcar esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui, que eles são semelhantes. Professor, o que são triângulos semelhantes? Ele é um triângulo, por exemplo, ampliado desse aqui. Se você divide esse lado por esse lado, esse por esse e esse por esse, dá o mesmo valor, que é a chamada razão de semelhança. Então, quando você tiver triângulos aqui, ó, eles serão semelhantes. E aí que está a história. A história é o seguinte, a gente vai definir como a razão de secção um R. Esse R aqui é a minha razão, a razão até o ponto C, esse é o símbolo, R de C, vai ser, aí você vai dividir AC por CB. Olha lá, você pega esse tamanho, AC, divide por esse outro tamanho bem aqui, CB. Só que acontece que os triângulos são semelhantes. O que isso quer dizer? Se você divide essa hipotenusa por essa hipotenusa, vai dar o mesmo resultado quando você dividir esse cateto por esse cateto, ou então esse outro cateto por esse outro cateto. É por esse motivo que a minha razão aqui, ó, R, é a razão. No ponto C, você vai dividir o AC pelo CB. Olha a ordem. Quando eu falo que vou dividir AC por CB, o seu referencial é o triângulo menor para o triângulo maior. Só que você é esperto, você, como não tem essas informações, você vai dividir nos catetos. Então, ó, esse dividido por esse. Aí você pega esse valor do x, agora nota um detalhe, que esse valor aqui do x vai ser a diferença. Você vai colocar assim, ó, x de A, você vai colocar aqui, ó, x de A menos x de C, x de A menos x de C. Professor, poderia colocar o contrário aqui? Poderia, que o resultado será o mesmo. Só para ficar fácil você compreender, a gente coloca um sentido, o sentido de ir de A até B. Aí você faz assim, ó, AC por CB. Aí você pega essa ideia, ó, x de A menos x de C. Ó. Você vem daqui para cá. Então acompanha aí, x de A menos x de C.
parei em C. Agora você dá uma respirada e continua. Você vai pegar agora esse outro tamanho aqui, ó, x de B menos, ou melhor, x de C menos x de B. Olha lá o que eu estou fazendo. Estou dividindo esse por esse valor bem aqui. Então, só para ficar didático, a gente coloca uma ordem aqui para facilitar você pegar a ideia. Então, olha só, se você seguir as letras, acabou. Olha lá, x de A menos x de C. X de C menos x de B. Olha aí, fácil. E acontece que o que ocorre para o valor aqui, ó, de x é a mesma ideia para y. Você pode fazer a mesma coisa. A razão AC por CB. Aí você cola naquela informação, ó, y de A menos y de C. Aqui pega o de C, ó, y de C menos o de B. Aí fica fácil. Legal? Então, essa é a historinha da razão. Professor, eu queria ver um exemplo. Olha só. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades A e B. Como assim, professor? Você tem um ponto A, esse aqui é o ponto A, o professor já anotou aqui, ó, 2 e 1, e bem aqui eu tenho o ponto B, 4 e 9. Existe um ponto C, bem aqui, que ele chamou de ponto médio. O que isso quer dizer, ponto médio? É que ele vai estar no meio. Como assim? Se você calcular a distância de A até C, vai ter um tamanho, eu não sei qual é esse tamanho. Professor, pode ser 10 tamanho? Pode. Pode ser 5? Pode. Só que eu não sei o tamanho. Então eu vou chamar que vai ter um tamanho U. Esse U aqui é uma unidade. Uma unidade. Daqui para cá tem uma unidade. Mas como é o ponto médio, ele está no meio. Se ele está no meio, ó, esse cara daqui para cá também vale U. Se eu calcular a razão aqui, a divisão, a minha razão, como é que eu faço a razão aqui, ó? A razão se pega AC e divide por CB. Então, se você dividir o AC, ó, AC por CB, como são iguais, aqui é o ponto médio, você vai estar dividindo U por U. Então, U dividido por U vai dar 1. Eu estou te dizendo que quando eu quero encontrar o ponto médio, a minha razão vale 1. Mas por que isso vai ajudar, professor? Porque eu posso fazer essa nossa ideia acontecer. Porque eu sei que a minha razão aqui é o número 1, você vai colocar o número 1 aí, anota, pega papel e caneta, aqui coloca o número 1, já? Agora, esse lado aqui, você vai fazer o seguinte, aqui, ó, colocou o número 1 no lugar do R, e você sabe aqui, ó, x de A, você cola nessa informação. Esse R é o número 1 que você colocou, vem cá, x de A, professor, já sei, x de A é o 2, aí você coloca o 2 aqui. Menos x de C. X do C, não sei, quero saber. Porque a pergunta é essa, quem é o ponto médio? Qual é o valor do x e do y do ponto médio? Então aqui, ó, x de A, 2, menos x de C, embaixo, x de C menos o x de B. Só que o x de B você tem, filhão, ó, vale 4. Agora, o que é que você vai fazer? Professor, como é que eu resolvo essa conta? Olha uma dica. Esse aqui está dividindo, ele passa multiplicando. X de C menos 4 vezes 1 é ele mesmo. X índice C menos 4 é igual a 2 menos x índice C. Agora eu tenho que isolar esse aqui. Está subtraindo, passa somando. Ajuda o professor. X de C mais x de C, 2 vezes. Então, 2x de índice C. Aqui está subtraindo, passa somando. Quanto deu? 2 mais 4, 6. Só que esse 2 está multiplicando aqui, ó. Está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 2, você tem aqui a abscissa. Da mesma maneira que eu fiz o x, você terá que fazer o y. Vem cá. Você chega bem aqui. Essa razão vale 1. Coloca bem aqui 1. Aí você começa. Só que agora não é x, é o valor do y. Y de A. Tá bem aqui, prof. Y de A, coloque o número 1. Menos Y de C. Dividido por Y de C, que eu quero saber, menos o de A. Quem é o Y? Aqui, ó. De A você tem um valor aqui, ó, 9. Então, bem aqui você tem, no caso, estou fazendo para B, né? 9 bem aqui. Então, repetindo, bem aqui você tem 1. Aí você coloca lá x de A, já fiz, y de A. Aí você coloca o número 1, bem aqui. Menos YC.
Aqui, YC menos o Y de B. Agora está perfeito. 9 bem aqui. Ei, vem cá. Está dividindo, passa multiplicando. E aí, ó, esse vezes 1 é ele mesmo. YC menos 9 igual a 1 menos YC. Está subtraindo, passa somando. Y mais Y, duas vezes, 2Y. E aqui está subtraindo, passou somando. 1 mais 9 vai dar 10. E não esqueça que esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2 vai dar 5. E você achou as coordenadas do ponto médio 3 e 5. Agora eu vou te dar uma dica assim, que vai valer essa aula. Toda vez que a questão perguntar o ponto médio, tem uma outra maneira rapidola para você resolver. Quando você quiser achar o ponto médio, que é um dos pontos especiais, essa fórmula é muito mais importante, para falar assim, porque ela não acha só o ponto médio, ela acha qualquer ponto bem aqui. Mas se for o ponto médio, segura essa dica bem aqui. Vem cá, quanto é 2 mais 4? Ah, professor, 2 mais 4 vai dar 6. Aí você pega a metade. Quanto é 6 dividido por 2? Está aqui, ó. Eu não acredito. Olha só, 1 mais 9 vai dar 10. Aí você pega a metade, vai dar 5. Toda vez que for esse caso, que é um caso especial, ponto médio, você pode somar e dividir por 2 para obter o valor do x e o valor do y. Eu sei que é um tema especial, mas você pode voltar a essa aula, reforçar cada vez mais, se dedicar a aprender a matemática. Resumindo, conversamos sobre razão de secção de um segmento. É esse R aqui, ó, R no ponto C, que é AC dividido por CB. Vou deixar você anotar o quadro aqui. Até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau.